Oi, gente! Quantas vezes você se deixa abalar pela opinião das pessoas? Quantas vezes você deixa de fazer aquilo que você tem a sua máxima empolgação, é o seu sonho, é aquilo que você faz com alegria, com amor, pelo julgamento das pessoas? Quantas vezes você acha que você fez algo tão legal e aí vem alguém e critica aquilo e aí você se desmotiva, você deixa de fazer, você se desmorona por dentro? O assunto de hoje é esse. Se você estiver aberto, cabe aqui uma reflexão muito profunda que me veio e eu resolvi compartilhar com vocês. Muitas pessoas são daquele tipo de faço o que eu falo e não o que eu faço. E isso já funcionou muito bem antigamente e até hoje ainda ressoa de várias maneiras. Mas será que isso ainda funciona? Será que realmente as pessoas seguem aquilo que a gente fala ou aquilo que a gente faz? Eu não sou mãe ainda, mas se você observar o comportamento das crianças, das pequenininhas, elas não fazem aquilo que os pais falam para elas fazerem. Elas repetem aquilo que os pais estão fazendo. Então, se você fala não pode fazer isso e você vai lá e faz, esse é o espelho. É isso que a criança vai fazer. Isso é só uma analogia, porque a gente pode pegar e ampliar isso. Quantas vezes o outro fala pra gente o que a gente deve fazer, o que é melhor pra gente fazer, e a gente, sem olhar pro que a gente sente, sem olhar pro que o nosso coração tá dizendo, a gente vai lá e faz. E aí, quando você faz, meio que você tem uma certeza que o outro também faz. Ele tá falando com tanta certeza, muitas vezes, e a certeza do outro às vezes é tão grande na fala que você se questiona se aquilo, mas não é mesmo? Se ele tá com tanta certeza assim, deve ser. E às vezes não é. E aí você cria expectativa de que pro outro aquilo é totalmente certo, então que pra você também vai ser, e você vai deixando de lado aquilo que é importante pra você. Então, quanto que a gente deixa de fazer as nossas coisas, deixa de fazer aquilo que nos motiva, deixa de fazer aquilo que nos faz feliz pela opinião do outro? Quantas vezes a gente é tão criticado, e aqui fica um adendo muito grande de não entrar no vitimismo. Se você está sendo criticado, se você está sendo massacrado, vamos dizer assim, é porque você está criando isso para que você aprenda de alguma forma. E eu falo muito isso por mim. Eu já me coloquei muito nesse papel de eu recebo isso, recebo aquilo e me critique, não sei o quê, mas é porque eu me permitia passar por isso, não é o outro. O outro só faz com a gente aquilo que a gente permite que ele faça. E quando a gente acha que é sempre o outro, a gente perde total nosso empoderamento. Porque se a minha alegria, se a minha disposição, se o meu bom humor ou se o meu mau humor depende da atitude do outro, eu não tenho poder nenhum para mudar isso. Eu sempre vou ficar na mão do outro. Quando eu entendo que eu tenho responsabilidade sobre isso, quem está deixando com que o outro me afete sou eu, tudo muda. É fácil? Não. Depende. Mas quando a gente começa a ter essa consciência de sair do vitimismo, de achar que o outro é culpado, que o governo é culpado, que meus pais são culpados, que a sociedade é culpada e que eu só sou uma vítima, quando eu saio disso, quando eu começo a ter a consciência de que tudo que acontece comigo sou eu criando, porque eu tenho que aprender algo com aquilo. E a partir do momento que eu percebo que eu tô criando e tomo a consciência do que é, eu já tenho o poder para transformar aquilo. Porque as coisas, as situações, elas não têm significado. É o significado que a gente dá. Por isso que para algumas pessoas, a mesma situação é vista de diferentes formas. Então, às vezes, é o que eu sempre falo para muitas pessoas, é que, imagina que, por exemplo, eu tô falando, você tá entendendo de um jeito, outra pessoa que tá assistindo tá entendendo de outra forma, o outro de outra. Põe 100 pessoas numa palestra. O cara falou a mesma coisa. Só que cada um vai enxergar por uma ótica, porque a sua ótica são os seus filtros de crença, é tudo aquilo que você acredita, é tudo aquilo que você já passou. Então não é o que o outro fala. E aqui eu não estou defendendo uma ignorância, uma arrogância, nada disso. Eu estou mostrando que a gente tem o poder de escolher o que a gente vai sentir independente do que o outro faça.
E a reflexão é o quanto a gente deixa de viver devido ao que o outro pensa, devido ao que o outro fala. Quanto a gente está amarrado e acorrentado no medo do julgamento. Então, e o quanto também nós não somos essa pessoa que critica excessivamente, que julga excessivamente, que é hipócrita, que fala, faz isso, 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 e aí você vai lá e faz totalmente ao contrário. E às vezes a gente quer ser respeitado. Só que o respeito antes, e ainda existe, é o que eu falei, mas antes isso funcionava muito mais, era da imposição. Você me respeita porque eu sou mais velho, você me respeita porque eu sou seu pai e sua mãe, você me respeita porque eu sou seu irmão, você me respeita porque eu sou da sua família, você me respeita porque eu sou seu amigo, você me respeita porque eu sou seu chefe, enfim. Isso era imposto. E na verdade, esse respeito, às vezes ele nem é um respeito, ele é um medo. Diferente daquele respeito que a gente conquista. Então, eu não preciso pedir pra você me respeitar. A minha posição, eu me respeitando, automaticamente você me respeita, porque eu não permito que me desrespeitem, mas porque eu também respeito. Então, é aquilo que a gente emana, é o que a gente atrai. Se eu tô atraindo muito desrespeito, é um momento da gente parar e refletir o quanto que eu me respeito, o quanto eu respeito as minhas atitudes, o quanto eu respeito as minhas decisões, o quanto eu respeito as pessoas, o quanto eu sou verdadeiro com as pessoas, o quanto principalmente eu sou verdadeiro comigo. O quanto eu me permito ser efetivamente quem eu sou, sem esse medo do julgamento. Será que a gente consegue fazer isso? Como que é isso pra você? Começa a parar e refletir, porque às vezes a gente faz as coisas sem saber por que a gente tá fazendo. Sem saber. Então, eu respeito e faço aquilo que você quer que eu faça, mesmo que aquilo seja contra o que eu acredito, seja contra o que eu queria fazer, porque às vezes tem uma carência tão absurda, tão gigante, tão latente dentro de mim, que aí eu tento suprir isso, me esforçando para fazer o que você quer, para que você me dê aquele reconhecimento que eu não me dou, para que você me dê aquele amor que eu não me dou, para que você me dê a atenção que eu não me dou. E aí eu vou me deixando de lado, deixando de lado todos os meus sentimentos, escondendo eles, não ouvindo o que meu corpo tá falando. E aí começam a surgir doenças, a gente começa a somatizar aquilo, a gente começa a entrar numa paranoia, a gente entra numa depressão. Várias coisas começam a acontecer, porque eu tô dando ao outro o poder sobre a minha escolha, o poder sobre a minha alegria, o poder sobre a minha reflexão. E a gente vai se deixando de lado. Então, quantas vezes eu mesma me peguei, fazendo coisas que eu não tava muito afim de fazer, e sendo que eu tinha, combinado comigo mesma de fazer determinada coisa, e aí eu tive que mudar todo o planejamento que eu tinha feito no meu dia pra agradar uma pessoa. E aí eu pensava, comigo eu me entendo depois. Agora com essa pessoa, como é que eu vou fazer? Então a gente tem mais consideração pelos outros do que por nós mesmos. E aqui não entra o egoísmo, não é essa a questão, é a questão do amor próprio e da autovalorização. É diferente, é muito diferente. Egoísmo é que se dane a outra pessoa e eu vou fazer o que eu quiser e não tô nem aí, não sei o quê, e aí já vem arrogância, já vem eu sou o melhor e dane-se o resto. Não é isso, não é. Que às vezes a gente tem que abrir mão de alguma coisa ou outra, ok, faz parte. A gente às vezes tem que fazer algumas coisas que a gente não tem vontade pela rotina, isso é normal, isso faz parte. Mas não a maior parte do tempo, não sempre. Não sempre se deixar de lado. Porque quando a gente não se valoriza, quando a gente não quer se escutar, às vezes por medo do que a gente tá guardando, porque lá no fundo a gente sabe, mas a gente não quer olhar, a gente cria situações para ir se deixando cada vez mais de lado. Então sempre que eu me proponho a fazer algo para mim, acontece alguma coisa. Então eu decido que hoje eu vou começar a fazer academia para cuidar do meu corpo. Alguma coisa vai acontecer, ou o relógio não vai despertar, ou você vai inventar uma outra coisa mais importante pra fazer. Eu decido que hoje eu vou me alimentar melhor. Aí chega um amigo e te chama pra ir no Mac, sei lá. Por quê? Você tá se sabotando, inconscientemente, é claro, mas várias coisas vão acontecer. Hoje eu decido que eu vou fazer um curso, juntei o dinheiro, fui lá pra me inscrever, apareceu alguma coisa que eu tinha que gastar esse dinheiro e não consegui fazer um curso que era bom pra mim.
a gente vai criando isso e a gente vai dando pro outro a responsabilidade sobre isso. Porque é duro a gente assumir que a gente cria aquilo que nos traz dor. É duro muitas vezes a gente olhar com consciência e falar, meu, não é possível que eu criei todo esse cenário horroroso que tanto me dói, que tanto eu luto. Então, não é fácil mesmo, não é gostoso, não é prazeroso, não dá prazer. Antes de você sentir alegria, sentir esse empoderamento e sentir essa libertação das amarras que você mesmo colocou na sua mente, você tem que olhar. Vai ter que olhar. Vai ter que se dispor a olhar. E aí depois vem a libertação, depois vem um alívio. Mas antes a gente tem que olhar, a gente está criando tanta tranqueira o tempo todo. Por medo do julgamento, por medo do sofrimento, por medo do que os outros vão falar, vão pensar e vão agir conosco. E a gente vai expondo de lado. Então a reflexão maior que eu quero trazer é: primeiro, você exige o respeito das pessoas? Ou você simplesmente recebe esse respeito espontaneamente das pessoas? Você se respeita? Você se dá o respeito? Como é isso? E você segue respeitando as pessoas pela imposição delas ou porque isso é natural? Você escuta mais as pessoas pelo que elas falam ou pelo que elas fazem? Você exige que as pessoas escutem o que você fala, mas você faz totalmente ao contrário do que você fala? Você é hipócrita com você mesmo? Como é isso? Então a reflexão que eu queria trazer hoje é essa. Seja verdadeiro com você. Seja honesto com você. Nem sempre é gostoso. Nem sempre é fácil você olhar para sua fragilidade, para aquilo que você tem mais dificuldade em olhar. Mas, cara, tenha essa coragem. Porque precisa de muita coragem para olhar para a fragilidade. A gente aprendeu que é feio ser frágil, a gente aprendeu que a gente tem que esconder o nosso lado negativo. A gente aprendeu a esconder os nossos sentimentos da gente. Porque ser forte é você passar por cima de qualquer coisa, é você não chorar. Quem chora é fraco. Isso daí, ó. Quem falou? Será que não tem mais força aquele que se permite sentir? Aquele que se permite olhar para aquilo que dói e resolver aquilo? Abraça a sua dor, ela precisa da sua atenção para ela ir embora. A única função dela ali é fazer você aprender com aquilo. E a partir do momento que você toma consciência daquilo, não tem mais função de existir. A dor serve para isso, a gente cria ela para isso, por mais maluco que isso pareça. E não adianta a gente tentar entender nossos sentimentos com a mente. Não adianta a gente querer racionalizar a emoção. Não dá, não é óbvio. Um sentimento pra mim não é o mesmo que pra você. Uma dor pra mim não é a mesma que é pra você. Então se a gente tentar racionalizar e pela lógica, não vai funcionar. Não é assim que se resolve isso. Então reflita sobre isso. Senta um pouquinho, respira fundo e deixa que os pensamentos venham e vai observando esses pensamentos. E vai observando quais os sentimentos que você tem quando esses sentimentos aparecem. E seja verdadeiro com você. Porque você sendo verdadeiro com você se respeitando, você se valorizando, não tem como as pessoas não fazerem isso por você também. É automático, é sintonia, reverbera. Então repara aquilo que você não gosta que está acontecendo na sua vida e pensa como você se trata para aquilo estar acontecendo. Tá bom? Espero que isso te traga uma reflexão, espero que isso te traga consciência. Qualquer dúvida, qualquer insight, qualquer história que você queira compartilhar, esse canal tá aberto para isso, tá bom? Deixa aqui o seu comentário, enfim, me manda um direct. E é isso aí. Se cuida, se ama, se valoriza, seja honesto e verdadeiro com você. Um grande beijo.